essa parte, mas se nós formos para Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19, e se nós for no versículo 9 em diante, nós vamos ver aqui, amém, uma dúvida que muitas pessoas têm sobre esse versículo, onde alguns, até mesmo alguns teólogos, algumas igrejas, eles dão a permissão aqui para o divórcio, para o segundo casamento, segundo esse acontecimento. Vamos ler aqui, eu quero fazer a pergunta para você. Mateus 19, versículo 9 vai dizer aqui, ó, Jesus está dizendo assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Algumas traduções aqui no Mateus capítulo 19, versículo 9, algumas traduções vai dizer aqui adultério. E algumas traduções vai dizer aqui, amém, sexo ilícito. Algumas traduções, amém, vai dizer diferente. E segundo algumas pessoas, eles creem que uma pessoa que caiu em adultério, quando nós dizemos uma pessoa que caiu em adultério, ela tem a liberdade, amém, a outra pessoa que foi atingida, tem a liberdade de divorciar e casar de volta. Qual é a sua palavra, amém, segundo esse texto que muitos creem dessa maneira? Assim mesmo, pastor Valdinei, muitos têm essa interpretação, né, que se a outra pessoa cometer o adultério, ela acaba tendo margem aí para se casar de novo. Agora, se nós formos mais adiante, nós vamos ver uma outra palavra, né, que vai ir contra esta, ou seja, ela vai nos explicar bem corretamente e nós vamos entender melhor. Romanos 7,2, pastor, nós vamos ler. Glória a Deus. Aí a gente vai recorrendo à Bíblia e você vai entender. Há muitos que dá margem, né? Mas Romanos 7,2, nós vamos ler aqui. Você que está na tua casa, você pode anotar, ou se você tem a tua Bíblia, já vai procurando aí. Romanos capítulo 7, verso 2. Romanos capítulo 7, verso 2 diz assim, pastor Valdinei: por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. E aqui a Bíblia já deixa bem claro, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo aqui: a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Então aqui a Bíblia já é bem clara em dizer que enquanto o marido ou a esposa está vivo, eles estão ligados pela lei. E como nós vimos antes, o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Então, biblicamente, se a pessoa está casada, está sofrendo maus tratos, biblicamente, ela até pode se divorciar. Só que biblicamente, se nós formos olhar, ela não pode se casar de novo. E Romanos capítulo 7, verso 2 é bem clara que enquanto um dos dois estiver vivo, eles estão ligados pela lei. E é até que a morte os separa. Também temos aqui, pastor, 1 Coríntios 7, 10. Nós vamos ler também. O apóstolo Paulo aqui deixa bem claro para nós também, em 1 Coríntios 7, 10. Diz desta maneira, irmãos: aos casados ordeno, não eu, mas olha só, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Mais versículos aqui, né? O apóstolo Paulo dizendo aqui: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então a Bíblia é bem clara, né, pastor Valdinei, nesse assunto. Há alguns lugares sim que abrem margem para o segundo casamento, mas biblicamente, como está em Romanos capítulo 7, verso 2, e também em 1 Coríntios 7, 10 e 11, nós vamos ver que enquanto a pessoa está viva, eles estão ligados, e a sua morte
pode separar. Glória a Deus, amém? Aqui em Mateus 19, amém? Onde o Senhor Deus já mostrou no Romanos capítulo 7, do versículo 2 em diante, que a mulher está ligada ao homem pela lei enquanto vive. E ali a Bíblia é clara em dizer que se ela for de outro e ele estiver vivo, a Bíblia está dizendo que estará em adultério. E aqui em Mateus capítulo 19, versículo 9, é onde muitos teólogos usam da liberdade para dar para as pessoas que se caem em adultério, pode voltar a casar, mas aqui não tem um versículo, se você ler no capítulo 19, no versículo 9, aqui não está dizendo que pode voltar a casar. Aqui a Bíblia está dizendo que pode se divorciar, mas voltar a casar, a Bíblia não dá essa autorização. Vamos ler para você ver, ó. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de adultério, fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. É o que vai dizer? E disseram seus discípulos, se assim é a condição do homem, relativamente a mulher não convém casar. Ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nascem do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Aqui a Bíblia é clara em dizer, e ela dá referência sobre eunucos. Quem que era eunucos? Vamos trazer essa interpretação. A Bíblia vai dizer que Neemias foi um eunuco. Eunuco era alguém que trabalhava dentro da casa do rei. Se você ver, Assuero também tinha um eunuco que levava muitas mulheres até ele quando ele foi escolher, e amém, onde até ele escolheu Esther. Eunuco era uma pessoa que ficava cuidando da casa, cuidando das mulheres, cuidando das obrigações ali dentro. Só que ele era uma pessoa que ele era castrado, segundo a palavra de Deus. O eunuco era uma pessoa que ele não tinha sentimento, vamos dizer, sexual, porque ele tinha sido castrado. E aqui a Bíblia é claro em dizer, para aqueles que chegarem a se divorciar, a Bíblia não dá autoridade de casar, e ela usa o exemplo do eunuco aqui em capítulo 19. Alguns, aqui ó, porque há eunucos que nascem assim, do ventre da sua mãe. Paulo mesmo, ele escolheu ser um eunuco. Você vai dizer que Paulo ele não se casou. A Bíblia não dá referência que Paulo tinha mulher, que Paulo era casado. A Bíblia não dá. A Bíblia fala que ele decidiu não se casar, porque ele mesmo chega a dizer, eu queria que muito fosse que nem eu. Mas ele vai dizer, mas por causa da fraqueza da carne, quem não tem a mesma força, que não fique ajuntado, que se case. Então Paulo, ele se coloca como eunuco. Se você for olhar Pedro, ele era casado, mas por amor à obra de Deus, você vai ver que ele também acaba ali na frente, decidindo seguir a obra de Deus. A Bíblia não fala que ele abandonou a família, mas ele vai dizer que recompensa, amém, que vai ter aqueles que por amor à palavra, deixou família, deixou isso, deixou aquilo. Você vai ver que Paulo, ele também por causa da obra de Deus, ele amém, também vai se manter ali sozinho por um bom tempo. Então a Bíblia está dizendo que alguns nascem eunuco, outros se fazem eunuco, amém, como aqueles que eram castrados para estar na casa de rei, e outros por causa do reino de Deus ficam assim. Então a Bíblia vai trazer essa referência aqui em Mateus capítulo 19, e a outra também, ensinamento aqui que eu quero deixar bem claro aqui, presbítero, em Mateus 19, que no original a Bíblia está dizendo fornicação. No original, muitos têm a interpretação aqui de adultério, muitos têm a interpretação de, amém, sexo ilícito, mas no original está dizendo fornicação. E nós temos que entender que lá em Gálatas vai dizer sobre as obras da carne. E em Gálatas vai dizer sobre a fornicação e vai dizer sobre o adultério. Então quer dizer que a fornicação é uma coisa e o adultério é outra coisa. Mas como entender então aqui essa palavra? Como entender, amém? Eu vos porém que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, como que pode alguém repudiar alguém que ainda não está casado? Se aqui está dizendo fornicação, essa pessoa não está casada. Então como entender essa palavra? Como repudiar alguém que ainda não está casado? Mas aqui está falando para os judeus.
Aqui, Jesus está dizendo a tradição judaica. E nós sabemos pela tradição judaica, funcionava assim. Uma pessoa que ele dava, vamos dizer, a palavra para uma moça, ele dava uma palavra para uma moça, queria se casar com aquela moça, como que funcionava na tradição judaica daquele tempo? Existia o dote. Lembra de Jacó, ele trabalhou 7 anos e depois mais 7 anos, 14 anos. Como funcionava? Lembra de ele trabalhou para quê? Para casar. Então eu vou explicar bem como funcionava um casamento e um costume judaico para você entender essa interpretação, porque nós temos que fazer uma exegese da palavra de Deus e aonde muitos teólogos não querem fazer. Eles vão fazer, vamos dizer, quando é para outra situação, eles vão fazer a exegese, vai fazer tudo, mas quando é para algo que não lhe convém, eles não faz isso. Então aqui, lembra de José, para você entender bem, José, ele foi até Maria, o José é o pai de Jesus, e ele se apossou de Maria, e ele foi trabalhar para quê? Para quando ele voltar, ele trazer o dote, e Maria ser levada como esposa. Então ele foi. Então, como era o costume? Havia-se feito um contrato, porque naquele tempo a pessoa que dava a palavra não podia voltar mais atrás, a não ser por fornicação. Então quer dizer, foi feito o contrato que ele tinha que voltar e pegar Maria, mas quando ele volta, havia um contrato, só que ele vê que Maria está grave. Então ali podia se romper esse contrato, essa tradição judaica. E segundo a tradição, ele ficou em silêncio, por quê? Porque segundo a tradição, Maria podia ser apedrejada. Porque assim acontecia com quem adulterava, e assim acontecia com quem fornicava naquele tempo, antes do tempo. A obrigação do homem era vir trazer o dote, a obrigação do pai e da mãe era entregar a jovem pura, a jovem virgem. Só que quando José chega, ela está grávida. Então o que acontece? Então naquele momento podia se quebrar aquele contrato, porque ali aquele contrato já era como se fosse um casamento, mas ainda não tinha se confirmado. Se confirmava no dia do casamento, amém, havia até algo meio aquele tempo, que eu vou dizer, meio constrangedor. Quando eles entravam, até naquele tempo antigo, dentro da tenda, eles colocavam um tapete naquela noite, para ver se a moça mesmo era virgem. E se a moça não fosse virgem, então ali se rompia o contrato. Então aqui está dizendo, não, isso eu estou dizendo de uma tradição judaica, de uma tradição deles, a não ser por fornicação. Então no original está dizendo adultério. E mesmo que dissesse adultério aqui, a Bíblia não dá autorização aqui para voltar a se casar. Então, aqui, explicando bem essa parte, nós vemos aqui que muitos usam esse versículo. Então, esse versículo não está dando autoridade, porque se você ler aqui o capítulo 18, aqui você vai ver o versículo inteiro falar de perdão. E depois que casou, a Bíblia vai falar sobre o perdão, sobre 70 vezes 7, vai falar se fez isso ou fez aquilo. Então, aqui estou tirando a dúvida daquelas pessoas que pensavam que podia voltar a se casar a ser por adultério. Mas agora vai outra pergunta aqui, presbítero. Muitas pessoas têm esse pensamento assim, mas pastor, mas se, vamos dizer, se eu estou vivendo em um casamento, e esse casamento, vamos dizer, eu estou sendo ameaçado de morte, eu estou nesse casamento, eu estou sendo ameaçado de morte, a pessoa me bate, eu sou obrigado a ficar, porque muitos dizem que aí eles recebem o direito, então, para se casar. O que a Bíblia diz sobre isso, presbítero? Biblicamente, né, como nós temos lido aqui, a pessoa que está sofrendo, né, porque existem muitas mulheres hoje sofrendo, né, agressões, né, em muitos lugares. Nas notícias nós temos visto isso, mas biblicamente a pessoa, ela pode se divorciar. A pessoa pode se divorciar, né? Porque a mulher também, ela não vai ficar sofrendo ali os maus tratos, né? Só que aí entra a questão que não pode se casar de novo. Ela até pode, né, voltar, reconciliar, mas não pode se casar. E como você tem comentado já, aí entra a área do perdão. Então, biblicamente mesmo, a mulher, ou vice-versa, né? Se ela está sofrendo, ou se ele está sofrendo, podem até se divorciar, mas não podem se casar de novo, né? E até tem
a questão assim que eu sempre gosto de dizer, pastor Valdinei, que Deus não destrói uma família para construir outra, né? Deus não vai destruir uma família para construir outra família, né? Então, você que está nos acompanhando aí, talvez você tinha dúvida nesse assunto, né? Posso me divorciar? Eu estou sofrendo? Biblicamente você pode, só que a Bíblia não dá margem para o segundo casamento. Muitos lugares dão margem, né? Nós vemos aí alguns lugares que a pessoa casa uma vez, casa a segunda vez, casa a terceira vez, e está tudo normal para ele, né? Porque essas pessoas dão margem, esses lugares dão margem para o segundo casamento. Mas biblicamente nós entendemos que Deus, até mesmo a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, né? Deus não tem essa vontade que a família venha a ser destruída, né? Porque quem criou a família foi Deus. E o propósito de Deus é que se tem problema no casamento, eles venham a se reconciliar, venham a passar por um processo aí, até pode se divorciar, mas não casar de novo. Glória a Deus, amém? Talvez você vai fazer essa pergunta, talvez você que está nos ouvindo, você vai fazer essa pergunta, nós queremos esclarecer bem essa pergunta aqui. Talvez você dizer, mas como que pode isso? Eu sou ainda uma pessoa nova, e muitos vão usar esse versículo aqui no capítulo 7, e o versículo 15, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus nos chamou para a paz. Muitos vão querer usar esse versículo também, dizendo que se ele está num matrimônio, num casamento que está sendo ameaçado de morte, que nesse casamento, vamos dizer, está tendo agressões, ele não está sujeito a ficar escravidão, mas está sujeito à paz. Sim, aqui o presbítero, o teólogo aqui, está sendo bem claro no que ele está dizendo. A Bíblia não obriga você a ficar junto com a pessoa, porque Deus te chamou para a paz. Só que a Bíblia não dá autoridade nesse versículo aqui, porque a maior teologia, aprenda isso, o que vai mandar na palavra de Deus não é aquilo que nós pensamos, não é aquilo que nós falamos. Pode vir aqui 20 pessoas com opinião diferente. O que vai respaldar nós não é aquilo que nós falamos, o que vai respaldar nós é a palavra de Deus. O que tem que permanecer é a palavra. Aqui nós não está, amém, para ouvir, vamos dizer, a opinião de tal fulano, de tal pessoa. Nós aqui estamos para ver o que a Bíblia diz. E a Bíblia aqui está dizendo que a pessoa não está sujeita à servidão, sim, só que a Bíblia não está dando autoridade para casar. A Bíblia está dizendo, se você, como está aqui no capítulo 7 e no versículo 10, onde ele diz, se não está vivendo bem, que se aparte e que fique só, ou se reconcilie com o esposo. Mas talvez a pessoa vai fazer essa pergunta assim, pastor, mas espera aí, eu tenho 20 anos, tenho 25 anos, tenho 30 anos, agora eu sou obrigado a viver o resto da minha vida sozinho, porque o meu esposo ou minha esposa, amém, não deu certo, agora eu sou obrigado a ficar sozinho, eu não posso me casar de volta. A palavra de Deus, ela é clara em dizer em Gálatas, se você ler, ela é bem clara em dizer assim, certamente o que o homem plantar, certamente o homem vai colher. O que a Bíblia está dizendo aqui? Está dizendo das consequências da atitude. O que a Bíblia vai dizer ali? Que Deus não se deixa escarnecer, e certamente, amém, se o homem semear na carne, ele vai colher na carne a corrupção e o inferno. E certamente se o homem semelhar no Espírito, ele vai colher, amém, no Espírito a salvação e a vida eterna. Então aqui a Bíblia reflete que as nossas atitudes, ela vai trazer uma consequência, seja para bem ou seja para mal. Vou usar um exemplo para você. Vamos colocar uma pessoa que ele cai em adultério. Deus vai perdoar essa pessoa? Vai, só que Deus não vai tirar a consequência, para você entender onde eu quero chegar. Deus vai perdoar uma pessoa que fracassa, ele pode hoje dobrar o joelho e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus vai perdoar. Só que Deus perdoar é uma coisa, e Deus tirar a consequência é outra coisa. Lembra de Davi? Deus falou para Davi dessa forma, Davi, você está sendo perdoado, só que a minha espada estará no meio da sua família, porque as atitudes do homem e da mulher reflete o que vai ser a vida dele, talvez daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Então aqui nós aprendemos algo, a importância
da pessoa pensar bem antes de tomar uma decisão de se casar. Por que hoje muitos estão sofrendo? A maioria hoje que estão sofrendo, talvez, amém, 50%, 60%, 70%, é porque não deu ouvido a pai, é porque não deu ouvido a mãe, é porque não orou, não buscou a direção de Deus, e muitas das vezes se casaram, muitas das vezes assim por se casar, e muitas vezes ali não conheceu o caráter da pessoa, não conheceu muitas das vezes, amém, quem a pessoa era, se era a pessoa que talvez foi pela boniteza, talvez foi pela aparência, e hoje sofre uma consequência muito grande. Mas eu quero te dizer, a Bíblia é clara em dizer que o que o homem plantar, ele vai colher. Quer dizer, então você tem que cuidar com a sua escolha. Aqui vai um conselho para os jovens, aqui vai um conselho para aqueles que ainda não casaram. A Bíblia é clara em dizer: o que Deus uniu, o homem não separa. Em Mateus 19, Jesus vai ser claro com os fariseus, amém? Ali em Mateus 19, dizendo, quando lhe fizeram uma pergunta para ele: Senhor, é permitido, amém, divorciar? Porque Moisés deu carta de divórcio. Ele foi claro dizendo: pela dureza do coração do homem. Mas Deus nunca deu essa autoridade. É pela dureza do coração. O que Deus uniu, não separa o homem. Então quer dizer, por isso que a pessoa tem que pensar antes de tomar uma atitude, porque todo casamento vai ter luta, todo casamento vai ter prova, todo casamento vai ter dificuldade. E eu tenho algo para dizer aqui, e eu quero deixar bem claro isso, e amém, talvez muitas pessoas estão me ouvindo. Sabe quem hoje é os maiores destruidores de casamento? Sabe quem são hoje os maiores destruidores de casamento? São as igrejas que permitem o divórcio. Porque, escute algo, se todas as igrejas hoje, todas as igrejas, ela não permitisse o divórcio, a pessoa que saía de um lugar e fosse em outro lugar, ali não permitia, ali não permitia, ali não permitia, essa pessoa ia repensar, ia orar a Deus, ia procurar se humilhar, tanto a esposa como o esposo, para voltar para o primeiro casamento. Mas por causa das igrejas que liberam o divórcio, o segundo casamento, quando ainda o cônjuge está vivo, muitos hoje estão no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto casamento. Eu posso dizer que os maiores destruidores de casamento hoje são essas igrejas. E eu posso dizer algo pela palavra de Deus: essas igrejas, esses pastores, essas pessoas vão dar conta no dia do juízo final, porque eles estão autorizando algo que a palavra não dá essa autoridade. Por isso nós aprendemos aqui, desta maneira, mas tem pessoa que talvez vai fazer essa pergunta também: mas eu estava no mundo, amém, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a palavra de Deus, eu já estava já agora casado, e amém, já tinha me separado, e agora estou casado novamente, já tenho filhos, e cheguei na igreja. Como que fica essa situação na minha vida? Porque a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, amém? Qual seria, amém, a resposta para esta pessoa que nesse momento está nos ouvindo, que talvez tenha essa dúvida, amém? O presbítero pode responder para nós em nome de Jesus. Pastor Valdinei, trazendo um pouquinho de antes, e já vamos responder essa pergunta, né? Algo que ele deixou aqui muito importante é: nunca faça nada sem pedir a direção de Deus, né? Que hoje as pessoas vivem num tempo que elas agem e nunca pedem a direção de Deus. Aí está o problema, né? Mas, pastor Valdinei, pela Bíblia, né, nós sabemos que Deus, antes de nós fazermos qualquer coisa, tomar qualquer decisão, Ele vai nos alertar, Ele vai nos dar uma direção antes de nós fazermos, antes de nós casarmos, né? Eu acredito, pastor Valdinei, biblicamente, que ninguém vai poder dizer: Senhor, mas eu não sabia disso. Porque se uma pessoa, ela dizer: eu não sabia disso, eu acredito que Deus sempre vai alertar essa pessoa antes dela casar, vai alertar sobre o casamento, o que é o casamento,
para que naquele grande dia do juízo final, ela também não venha ter escusa, né? Muitos, hoje em dia, por exemplo, assim, irmão Josemar, pastor Valdinei, eu não sabia, eu estava no mundo, eu casei, eu não sabia, mas eu tenho certeza, assim, que antes mesmo dessa pessoa casar, ou através do pai, através da mãe, Deus deu uma direção para ela sobre o casamento, né? Sim, e eu tenho certeza que talvez vai ter teólogo que vai escutar aqui, e segundo o estudo da escatologia, ele conhece muito bem, ali diante do juízo final, segundo o estudo da escatologia, a Bíblia vai dizer assim, abriu-se os livros, quer dizer que não vai ter somente o livro da vida. Segundo o estudo da escatologia, vai haver mais livros, e segundo a escatologia, vai ter o livro da vida, o livro das obras, e segundo a escatologia, vai ter o livro da consciência. O que é o livro da consciência? A palavra de Deus diz que de Adão até Moisés, as pessoas serão julgados pela consciência. Então quer dizer, qualquer ser humano que nasce, ele já tem o discernimento do bem e do mal. Ele já tem, antes ainda de conhecer a palavra de Deus. Vou trazer um exemplo para você. Tem pessoa que ele quer jogar essa dizendo, não, mas eu não conhecia, eu não sabia que não podia. Eu vou dar um exemplo. José. O tempo de José não havia lei. O tempo de José ainda, Moisés não tinha nascido. Quem deu a lei foi Moisés. Não matarás por Deus, não roubarás, porque a lei, ela vai fazer o pecado se manifestar, porque enquanto não há lei, não há julgamento. Então a lei, ela traz o julgamento sobre nós e a necessidade de buscar a Cristo, a necessidade de se arrepender. Enquanto não há lei, não há tanto essa necessidade. Por isso que veio a lei, para que o pecado, amém, viesse a se manifestar. Mas aonde o pecado se abundou, a graça superabundou, que foi por Jesus Cristo. Então no tempo de José não havia lei. E quando a mulher, ela foi para seduzir ele, não havia lei, não adulterarás. Não havia, amém? Só que José já sabia que aquela mulher tinha um marido, tinha um esposo. E ele diz, ai de mim pecar contra Deus, e ai de mim de pecar contra o meu Senhor. Então quer dizer, aí entra, amém, a consciência. Qualquer pessoa que nasce, ele sabe. Por isso que quando uma pessoa, ele vai tanto no civil, amém, tanto no cartório, ou tanto, amém, aqui no civil, tanto no Brasil, no Paraguai, ele vai ter 4 testemunhas, 2 de cada lado, que ali diante do juiz, ele vai prometer diante de Deus, diante, amém, da lei, que ele vai ser fiel, amém, ele vai ser fiel, quer dizer, no momento bom, no momento de dificuldade, e ali vai ser claro em dizer, até que a morte vos separe. Não estou dizendo de Bíblia, estou dizendo de cartório, estou dizendo ali, amém, amém, do civil, amém, estou dizendo disso. Então ali vai estar. Então quer dizer, essa pessoa que fala, mas eu casei, então pela consciência, a Bíblia é bem claro, e a Bíblia está dizendo, o que Deus uniu não separa o homem, como está escrito aqui, presbítero, amém, Romanos capítulo 7, mulher enquanto viver o seu marido, ela está ligado ele pela lei, e se ela for de outro, enquanto ele vive, ela é considerada adúltera. Mas o Velho Testamento não, Deus sempre abominou. Deus sempre abominou, amém? A Bíblia vai dizer, amém, claramente que Deus sempre abominou o divórcio, amém? Então aqui nós estamos esclarecendo, aqui neste programa, primeiro hoje programa, amém, aqui defendendo a sã doutrina, amém, amém, é permitido pela Bíblia um divorciado se casar novamente? A Bíblia não dá essa liberdade, e amém, e nós temos fé de qualquer pessoa que está nos ouvindo, nós temos fé de qualquer pessoa que nos ouve, se quer, amém, provar para nós, biblicamente, pode você ser de qualquer ministério, pode ser você da Assembleia, pode ser você de qualquer ministério, se você crê diferente disso, amém, amém, prova para nós na Bíblia, amém, nós convidamos você a vir até aqui, e provar para nós na Bíblia, aonde há um versículo na Bíblia,
que dá autoridade para uma pessoa divorciada casar novamente. A Bíblia não dá. Então, se a Bíblia não dá previsto, por que os ministérios permitem? Se a Bíblia está dizendo que aquele que apoiar o pecado, a Bíblia vai dizer que ele vai se involucrar no falso profeta. Por que muitos ministérios hoje, estudados com academias, por que muitos ministérios hoje dão autoridade para o divórcio? Amém? Ministérios centenários, ministérios grandes. Por que esse ministério dá liberdade para casar de volta, se a Bíblia não permite? Assim mesmo, pastor Valdinei, a gente vê hoje aí muitos ministérios, né, com a porta aberta aí, a chamada porta larga, né? A pessoa entra ali e muitas dessas igrejas, pastor Valdinei, a pessoa entra nesses ministérios. Às vezes ele tem um saldo alto, como diz, né? Um valor muito alto, um dízimo alto. E tem igreja assim, pastor, que pela pessoa ter um dízimo muito alto, o que acontece? O pastor, a pessoa chega ali, aí na hora de conversar, ele fala que está no segundo casamento, só que pelo valor ser muito alto, o pastor aceita dentro da igreja, né? E tem muitos lugares, né? Mas biblicamente, já vimos aqui, já mostramos dentro da Bíblia e vimos que a Bíblia não dá margem para o segundo casamento. Tem sim pastores que interpretam a Bíblia de uma maneira errada, né? Porque existem duas palavras, pastor Valdinei, que é a exegese, né? Que é a interpretação do texto da maneira correta, e existe uma palavra parecida que é a exegese, forçar o texto a dizer, né, o que ele não está dizendo. E esses falsos mestres, falsos pastores, né, que têm essas revelações, essas interpretações equivocadas, estão levando o povo, né, a andar em adultério. E o pior, pastor, é tomar santa ceia em pecado. E aí se cumpre aquela palavra, né? Muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, né? Então, nesta noite nós estamos trazendo um alerta para quem ainda não casou, para quem está nesta situação. O jeito é examinar a palavra de Deus e seguir os mandamentos do Senhor como nos convém. E existem sim, pastor, essas igrejas aí que dá margem para o segundo casamento, né? O pastor, eles, não, você pode casar de novo, vem aqui, nós te aceitamos da maneira que você está. E biblicamente esse pastor não tem amor pelas almas, né? O verdadeiro pastor não é aquele que vai apoiar o nosso pecado, mas sim aquele que vai nos corrigir. E esses pastores vão dar conta de cada alma que eles estão, né, enganando este povo, na verdade, né? Eles estão enganando o povo, dizendo aí que pode casar de novo. E igual o senhor comentou aqui, esses pastores aceitam muitas das vezes, né, por causa que essas pessoas têm muitas condições, e aí eles abrem a porta e deixam viver de qualquer maneira, né? Esse seria um dos temas que tem acontecido atualmente. E o divórcio tem acontecido grandemente, né, pastor Valdinei, nos últimos dias, né? E esses pastores vão pagar um preço muito alto. Glória a Deus. Então aí a Bíblia é clara. Nossa base de fé, ela é a Bíblia, não é a nossa opinião. E a Bíblia é clara que ela não dá autoridade para uma pessoa divorciada casar novamente. A única maneira que a Bíblia dá autoridade para se casar de volta é após a morte. Então, se o cônjuge morre, então a pessoa tem a autoridade novamente de casar. Mas se ainda está vivo, a Bíblia é clara em dizer, em 1 Coríntios capítulo 7, 10 e 11, que fique só, ou se reconcilie com o seu marido. Não é nós dizendo, é a Bíblia dizendo. Então, quer dizer, essas igrejas, esses pastores que permitem, é para se cumprir a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que levará muito à condenação. E qual tem sido a porta larga? A porta larga é essas igrejas que dão autoridade. Por isso que Apocalipse vai dizer assim: sai dela, povo meu, antes que você seja contaminada com as suas obras. Ali a Bíblia está dizendo em Apocalipse para uma igreja prostituta.
Está dizendo de uma igreja prostituta, de uma igreja que estava embriagada ali com sangue, amém, ali dos cristãos. Está dizendo de uma igreja prostituta. E ali, amém, a Bíblia está dizendo, sai dela, povo meu. Quer dizer, se você está numa igreja que permite o segundo casamento, eu quero te dizer, você está numa igreja que não está pregando a palavra verdadeira. E a Bíblia é clara em dizer, amém, lá em Apocalipse, e ficarão de fora os feiticeiros, os mentirosos, os adúlteros. E quem são os adúlteros? São aqueles que estão no segundo matrimônio. É a Bíblia, ali em Gálatas capítulo, amém, está dizendo 5, amém, quem pratica as obras da carne não entrará no reino de Deus. Não é nós, é a Bíblia. E entre as obras da carne está dizendo os adúlteros. E a Bíblia é clara em dizer que aqueles que foram divorciados, se casaram novamente, estão em adultério. Então quer dizer, uma igreja que apoia isso é uma igreja que está apoiando o adultério, e por isso que as igrejas estão perdendo temor, porque a Bíblia é clara em dizer em Coríntios, amém, que amém, a igreja estava morrendo, falando de uma morte, e uma morte espiritual. Por isso que tem pastor hoje que já não tem mais temor, já liberou o segundo casamento, já liberou muita coisa que antes não podia e hoje já pode. Por quê? Porque eles já estão mortos espiritualmente. Então para eles nada a ver, como nada faz mais sentido, porque já morreram. O temor que estava dentro deles espiritualmente, eles já morreram. Talvez você dizer, não, isso aí é ditadura. Não é ditadura, isso aqui é Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus. Por isso que em Mateus, ali onde nós vimos 19, versículo 9, Jesus vai ser claro e dizer, nem todo mundo pode receber essa palavra, mas quem tiver a capacidade de receber, que receba. Então, hoje estamos aqui nesse primeiro dia, né, amém, desse programa que dá início no dia de hoje, programa defendendo uma sã doutrina, amém? E hoje estamos com esse tema aqui, presbítero, amém? É permitido uma pessoa divorciada voltar a se casar, e a Bíblia prova que não pode. Assim mesmo, pastor, a Bíblia é bem clara, né? Como você viu nesta noite, nós citemos os versículos bíblicos aqui, porque aqui não é a nossa opinião que vale, mas sim a palavra de Deus que nos dá respaldo em todas as áreas aqui, né? Então, biblicamente, não pode se casar de novo. Nós vamos encontrar, já temos encontrado aqui mesmo onde nós estamos aqui, né? Muitos liberando o segundo casamento. Como disse o pastor, se você está num lugar desse, aonde a igreja está apoiando o pecado, esse ministério está apoiando o pecado, sai fora dele, porque nós estamos aqui trazendo um ensinamento forte, porque muitos não vão suportar esse ensinamento, muitos não vão querer aceitar esse ensinamento, porque querem ainda viver na carne, mas aqueles que querem viver no Espírito vão aceitar esse ensinamento, né? E vão viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso aqui, nós vamos trazer aqui muitos assuntos. Hoje é o primeiro dia, pastor. Hoje é o primeiro dia, né? Defendendo a sã doutrina. Muitos pastores já, antigamente, pastor, ensinavam a verdade. Muitos pastores pregavam que não podia o segundo casamento, e hoje eles mesmos abriram margem para o segundo casamento. O que é isso, irmão Josemar, pastor Valdinei? Perderam o temor de Deus, abrem as portas, deixa o povo viver de qualquer maneira, e o evangelho não é assim, né? O evangelho, ele é transformador. Fica aí, para você que é jovem, para você que ainda está num relacionamento, aí você ainda não casou, peça a direção de Deus. E como o pastor disse também aqui, Deus jamais vai deixar uma pessoa se casar. Através da consciência, através de várias maneiras, Deus vai falar sobre o casamento, né? Antes mesmo da pessoa casar, para que ele venha entender que isso é algo sério. Porque hoje eu estava fazendo uma pesquisa, pastor Valdinei, em 2022 agora, 420 mil casamentos divorciados, 420 mil pessoas divorciaram ali no Brasil. É grande, o divórcio hoje em dia é muito grande, e os culpados disso são os pastores
que dizem que podem se casar de novo enquanto o primeiro cônjuge está vivo, né? Vamos tomar cuidado. Aqui nós vamos esclarecer de acordo com a Bíblia Sagrada. Se você tem dúvida, manda tua mensagem, escreve aí nos comentários, manda aí para nós e nós vamos responder para você. Glória a Deus, amém? Olha o que vai dizer a segunda epístola de João, no capítulo 1, e olha o que vai dizer no versículo 9. Essa é para você que está nos ouvindo e que está em uma igreja que permite o segundo casamento, em uma igreja que permite muitas coisas que estão fora da palavra de Deus. Olha o que vai dizer, ó. Vai falar sobre falsos mestres. Segunda epístola de João, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Se alguém venha ter convosco e não traz esta doutrina, quer dizer, que doutrina? Se alguém vem até você e traz uma doutrina que pode um divorciado se casar e não traz essa doutrina, olha o que a Bíblia vai dizer: não o recebeis em casa. A Bíblia é dura. Nem tampouco o saudeis. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui: porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Quer dizer, se você está num lugar, imagine, se a Bíblia está dizendo aqui que não é nem para receber em casa, se a Bíblia está dizendo que não é nem para saudar, agora você está dentro do lugar apoiando, tomando Santa Ceia junto, então você está sendo participante, você está concordando com as obras daquela pessoa. Não é nós, é a Bíblia. Então você dizer, mas é muito forte. Mas a Bíblia diz em Timóteo que chegaria um tempo que muitos não queriam dar ouvido à sã doutrina e teria nos seus ouvidos como comichões. Mas a palavra de Deus é clara. Por isso nós vamos deixar esta palavra, repito, para esta pessoa que está nos ouvindo nessa noite, que essa pessoa, amém, venha a se despertar, venha a voltar ao primeiro amor, que Deus possa abrir os olhos. Nós vamos fazer uma oração, já em minuto nós vamos com o louvor, já agora, e depois desse louvor nós vamos voltar com uma oração. E que oração? Qual vai ser o sentido desta oração, repito? Para que Deus venha a tirar as escamas que estão nos olhos das pessoas. Lembra do apóstolo Paulo? Paulo, a Bíblia fala que quando Jesus tem um encontro com ele, a Bíblia fala que as escamas que tampavam ele de ver a verdade, ele era conhecedor da lei, ele era fariseu, ele estudava ali o Pentateuco, ele conhecia, amém, os profetas, ele conhecia tudo, a história, só que havia uma escama sobre os teus olhos. E a Bíblia fala que quando Jesus teve um encontro com ele, aquelas escamas caiu e Paulo conseguiu entender o verdadeiro evangelho de Cristo. E nós vamos, em nome do Senhor Jesus, com um louvor, mais uma palavra, Bíblia dispõe, vamos com um louvor, amém, e depois nós vamos voltar com a oração, para que Deus traga despertamento sobre a vida de cada pessoa que está nos ouvindo. Eu quero deixar aqui, pastor, que muitos estão perecendo hoje, né, por falta de conhecimento. Eu quero deixar aqui Oséias 4:6, né, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitaram o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Que palavra o Senhor trouxe através do profeta Oséias, né? O povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E quantos hoje, por falta de conhecimento, estão sendo enganados pelos falsos mestres? Nós convidamos você aí, hoje é a primeira quarta-feira, vamos trazer aqui, muitas quarta-feiras aqui, ensino bíblico, né? E você vai crescer na graça e no conhecimento. O falso profeta já não vai ter mais poder para te enganar. Muitas pessoas estão sendo enganadas pelo falso profeta, porque não tem conhecimento. Você que tirou um tempo para acompanhar esse vídeo, este momento aqui, você vai crescer muito. E pastor, olha só o que a Bíblia diz. O anticristo, a Bíblia nos diz, Mateus 24:24 aqui também, eu quero ler, para que você que está em casa, você possa ver que o inimigo ele é astuto. Mateus 24:24, pastor, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios
para enganar, se possível, os próprios eleitos. E quantos falsos profetas, falsos mestres têm se levantado, aí apoiando o segundo casamento. E se for possível, vai enganar os próprios eleitos. E quantos eleitos hoje já, pastor? Pessoas que temiam a Deus, pessoas que sabiam desta verdade e hoje, perderam o temor. E o falso profeta tem enganado muitos eleitos, muitos pastores. E aí vai um cuidado, hein? Toma cuidado com a igreja que libera tudo pode. Toma muito cuidado. Essa é a primeira noite, E você está crescendo na graça no conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Você que recebeu esse conhecimento, eu creio que você vai compartilhar já com outra pessoa aí, Assim mesmo, pastor Valdinei. Glória a Deus, amém? Aí você está escutando a palavra de Deus, programa Defendendo a Sã Doutrina. Vamos com o lindo louvor nesse exato momento e já retornamos em nome de Jesus com uma poderosa oração em seu favor, em favor da sua família, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me